Este vídeo não se trata de um resumo, mas das melhores ideias que separei, reescrevi e acrescentei exemplos e comentários com o intuito de tirar o melhor proveito desse grandioso livro. Bom estudo! A única coisa, do autor Gary Keller, que para eu entender melhor chamo de a coisa mais importante, diz que se você encontrar a única coisa e nela focar 80% do seu tempo, poderá, além de fazer você mais produtivo, também fará você alcançar os seus objetivos, seja na área profissional, saúde, pessoal, de relacionamentos ou espiritual. Não é uma verdade absoluta, e nem deve ser, pois o que funciona para muitos nem sempre funciona para todos, mas, se hoje você não possui nenhuma técnica que te leve a alcançar os seus objetivos, eu acho que vale muito a pena tentar essa técnica que o autor ensina. Para você entender melhor, vou utilizar o exemplo do livro O Óbvio que Ignoramos de Jacob Petrie, onde ele relata que Gisele Bündchen no início de sua carreira, ouvia dos especialistas que ela tinha um nariz muito grande, e que jamais conseguiria fazer uma capa de revista. O que Gisele fez? Focou na única coisa, a coisa mais importante naquele momento, que poderia minar o seu objetivo. Ela foi para o seu apartamento e começou a estudar os comandos dos fotógrafos, o tipo de iluminação ideal e seus melhores ângulos para a fotografia. Em pouco tempo, o nariz grande, seu ponto fraco, com a iluminação ideal, e sob o ângulo apropriado, tornou-se um de seus pontos fortes. Aos olhos dos mesmos críticos, ele se tornou charmoso. Trazendo o exemplo mais para o nosso dia a dia. Uma podóloga conheceu o sucesso quando se dedicou a uma única especialidade, a micose. Ela estudou e praticou e se tornou tão boa em tratar micoses que vêm clientes de toda a parte para serem atendidas com ela. Ela agora gerencia bem melhor o seu tempo no trabalho e tem mais qualidade de vida. O que ela fez? Ela focou na única coisa que ela mais gostava. Uma amiga trabalhava exaustivamente no seu salão de cabeleireira, alguns dias por até 12 horas para dar conta de atender todas as suas clientes. Ela se tornou bem-sucedida na vida profissional e pessoal somente depois que resolveu focar na única coisa. Antes, ela achava que tinha de fazer tudo senão iria perder as clientes. No entanto, quando focou em se aprimorar no que mais gostava, que era o corte, e deixando os demais procedimentos para as funcionárias, ela não só manteve as clientes, como conquistou mais com boas recomendações. Hoje ela não precisa mais trabalhar tantas horas e tem mais tempo para si e para sua família. Em um trecho do livro, A Única Coisa, encontrei a seguinte citação do escritor O.G. Mangino. Aqueles que se concentram em apenas uma única coisa são os que avançam neste mundo. E o autor nos diz, descobri que não podemos controlar o tempo, e que a chave para o sucesso não está em todas as coisas que fazemos, mas naquelas que fazemos bem. Aprendi que o sucesso se resume a isto, ser adequado aos momentos da sua vida. O autor relata que após atingir o sucesso mas ficar esgotado, resolveu seguir o caminho oposto de tudo que contaram sobre como ser bem-sucedido. E que, o mais importante que aprendeu foi que a única coisa é a verdade simples por trás de resultados extraordinários. Ele ainda diz que, conseguir resultados extraordinários resume-se a criar um efeito dominó em sua vida. Isso mesmo. Ele fala que, um dominó em pé representa uma pequena porção de energia. Vários dominós em pé, concentram cada qual, uma porção de energia potencial. Quanto mais são alinhados, mais energia potencial é acumulada. Alinhe o bastante, e, com um simples toque, você pode iniciar uma reação em cadeia de poder surpreendente. E por que essa estratégia funciona? Porque sucesso é sequencial, não simultâneo. Então, sempre que quiser ter resultados extraordinários, procure criar uma reação em cadeia. Essa é a técnica da qual falamos no início deste vídeo que vou te explicar a seguir. Você se coloca em movimento e faz a primeira coisa certa, depois faz a próxima coisa certa, e depois, e depois, e depois. Com o tempo, elas se somam, e o potencial geométrico do sucesso é deflagrado. A sua mente começa a funcionar diferente a partir daqui. Quer dizer que para conseguir resultados extraordinários na minha vida, eu só preciso criar uma reação em cadeia, semelhante à queda de dominós.
Aqui o desafio reside no fato de que a vida não alinha tudo pra gente, dizendo, é aqui que você deve começar. O escritor Mark Twain escreveu: o segredo de chegar na frente é começar. O segredo de começar é quebrar as tarefas esmagadoramente complexas transformando-as em pequenas tarefas manuseáveis, e depois iniciar com a primeira. Então, como saber qual é a primeira? O autor responde: utilizando a pergunta foco. E como se faz isso? A pergunta foco é a seguinte: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Vamos analisar o poder da pergunta foco a partir da parte 1 da pergunta. Qual é a única coisa que posso fazer? Isso ativa a ação focada. Você é forçado em direção a algo específico. Você só pode escolher uma coisa. E apenas uma. O final desta parte da frase, posso fazer, é um comando, direcionando você a tomar a atitude que é possível naquele momento. Analisando a parte 2 da pergunta foco. Parte 2. De modo que, ao fazê-la, aqui está dito que você terá de ir fundo no que faz, porque quando fizer essa única coisa, outra irá acontecer. Analisando a parte 3 da pergunta foco. Parte 3. O restante se torne mais fácil ou desnecessário. Este é o teste final do ponto de apoio. É quando você encontrará o primeiro dominó, em outras palavras, a única coisa, a primeira tarefa, a mais importante no agora. Encontrando a única coisa, o próximo passo é começar a falar das tarefas que você precisará executar para chegar no seu objetivo. Vamos utilizar novamente o exemplo que dei lá no início, modificando um pouco a pergunta somente para facilitar o entendimento. Qual era a única coisa que Gisele poderia fazer naquele momento, no agora, de modo que, ao fazê-la, o restante se tornou mais fácil ou desnecessário? Resposta: procurou saber como poderia estudar os comandos dos fotógrafos. E o que ela poderia fazer na próxima semana? E no próximo mês? Entendeu a dinâmica? Então comece escrevendo uma lista tão extensa quanto quiser, mas cultive a ideia de que você vai reduzi-la até o pouco que é mais importante, sem parar até chegar ao que é realmente essencial. A cada atividade que for iniciar, você deve se perguntar: o que estou fazendo hoje está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? O autor nos conta: para mim, a pergunta foco é um jeito de viver. Uso-a para encontrar a prioridade mais evidente, aproveitar meu tempo ao máximo e dar o passo mais eficaz. Sempre que o resultado tem importância, faço a pergunta. Pergunto ao acordar e começar o dia. Pergunto ao chegar ao trabalho, e novamente ao ir para casa. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? E, quando sei a resposta, continuo perguntando até perceber as conexões e visualizar todos os meus dominós alinhados. Aplico-a às áreas importantes da minha vida: vida espiritual, saúde física, vida pessoal, principais relacionamentos, trabalho, negócios e vida financeira. Como quero que minha vida seja importante, abordo cada área fazendo o que é mais importante dentro dela. Lista de tarefas versus lista de sucesso. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica o princípio de Pareto a ela. Pessoas muito bem-sucedidas sabem disso. Então, diariamente, elas alinham suas prioridades aplicando o princípio de Pareto, o princípio 80-20, onde 80% do seu sucesso vem de 20% do seu esforço. O sucesso requer que você siga o princípio de 80-20, mas você não tem de parar aqui. O autor diz que você deve continuar em frente. Dá para tirar 20% dos 20, e 20% dos 20 restantes e continuar até que você descubra qual é a coisa mais importante. Não importa qual é a tarefa, a missão ou o objetivo. Você deve chegar na atividade que você deve verdadeiramente dedicar o seu foco, tendo em mente que essa única coisa de agora vai levar você ao seu objetivo final. Ainda fazendo analogia com o dominó. Não há como a primeira pedra atingir a última sem passar pelas demais. Quando você almeja o sucesso, não há como pular as etapas, não há como sair da primeira atividade diretamente para executar a última. Definindo os seus blocos de tempo.
Blocos de tempo são um jeito de garantir que o que precisa ser feito, seja feito. Então pegue uma agenda e separe em blocos com dias e horários com o tempo necessário para trabalhar na sua única coisa. O restante, e-mails, ligações, correspondência, reuniões e tudo mais não devem invadir nunca o seu tempo na agenda dedicado à única coisa. Quando as distrações invadirem a sua mente, engane sua mente. Anote em uma folha de papel e tire do seu caminho, e volte ao que estava fazendo. E, muito importante, só volte às anotações da folha na hora que chegar a hora de fazer essas coisas. Aqui uma breve citação de John Carmack. O foco resume-se a decidir quais coisas você não vai fazer. Energia para continuar. Quando minamos nosso futuro protegendo mal nossa energia, o resultado em geral é ficar sem combustível aos poucos ou entrar em colapso prematuramente. Vemos isso o tempo todo. Quando as pessoas não entendem o poder da única coisa, tentam fazer coisas demais. Buscam o sucesso sacrificando a saúde e a sua vida pessoal. Adote um plano energético. Ele pode ser montado da seguinte forma: 1. Medite e ore. Pela sua energia espiritual. 2. Alimente-se bem, pratique exercícios e durma o suficiente. Pela sua energia física. 3. Abrace e beije a quem você ama, e ria com eles. Pela sua energia emocional. 4. Estabeleça objetivos, planeje e use a sua agenda. Pela sua energia mental. 5. Separe um bloco de tempo para a sua única coisa, pela energia dos negócios. Disciplina e hábito. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos. E seus hábitos determinam seu futuro. Citação do autor F. M. Alexander. Quando você se disciplina, está na verdade treinando para agir de um modo específico. Mantenha essa ação por certo tempo, e ela se tornará rotineira, em outras palavras, um hábito. Então, quando você vê pessoas que parecem disciplinadas, o que está vendo na verdade, são pessoas que treinaram um punhado de hábitos em suas vidas. Isso faz com que pareçam disciplinadas, quando na verdade não são. O sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. O truque para ter sucesso é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. A escolha que temos em frente é se queremos ou não criar hábitos que nos trazem o que desejamos na vida. Neste caso, então a pergunta foco é o hábito mais poderoso que podemos criar. Hábitos requerem muito menos energia e esforço para ser mantidos do que para começá-los, pense nisso. Coloque em prática toda a estratégia que você viu aqui. Escolha uma área da sua vida que necessita melhorar, seja ela financeira, saúde, relacionamento, trabalho, espiritual. Execute as ações utilizando todo o tempo a pergunta foco. Exemplo: qual a única coisa que posso fazer hoje para melhorar a minha vida financeira? Resposta: montar uma fotografia da minha vida financeira atual. E o que posso fazer amanhã? E na próxima semana? Qual a única coisa que posso fazer hoje para minha saúde? Resposta: parar de tomar refrigerante. E amanhã? E na próxima semana? Transforme em hábitos as tarefas que você dividiu nos blocos de tempo. Os repita por pelo menos 30 dias, e a sua recompensa será inevitavelmente o sucesso. E para finalizar, uma citação do próprio autor. O sucesso é um trabalho interno. Quando você coloca propósito em sua vida, sabe suas prioridades e alcança alta produtividade no que mais importa a cada dia, sua vida faz sentido e o extraordinário se torna possível. Todo sucesso na vida começa dentro de você. Você sabe o que fazer. Sabe como fazer. O próximo passo é simples. Você é seu primeiro dominó. Deixe um like se você curtiu, e inscreva-se no canal se você tem interesse em ver mais conteúdos como esse.